Lendas de Minas Gerais, voz Iba Mendes. O Capão da Traição, de Carlos Góes. Em todo o território mineiro é este o sítio de lembranças mais horrendas e sinistras, como o próprio nome está indicando. A traição mais vil e negrada de que há memória na história de Minas foi a que se praticou nesse sombrio recanto. Muitos anos já são passados, quase 2 séculos, e o nome de Capão da Traição não se apagou, nem nunca se apagará da tradição. A capitania de Minas Gerais era nessa época assolada por uma guerra conhecida por Guerra dos Emboabas, guerra que vinha de há muito tempo, travada pelos filhos do país contra os forasteiros que tinham o apelido de Emboabas. Foi-lhes posto esse nome, que em língua indígena quer dizer pinto calçudo, porque os portugueses usavam comumente umas botas de cano alto. Depois de muitas peripécias, os nossos, resolvidos a expulsar os forasteiros do Rio das Mortes, cercaram o arraial da ponta do morro. Tiveram, porém, de desistir do cerco, porque contra eles foi mandada uma força muito superior em número. À vista disso, os nossos, depois de levantado o cerco, deliberaram retirar-se, seguindo viagem a caminho de São Paulo. Em sua retirada aconteceu que um pequeno bando, distanciado de seus companheiros, acertasse de procurar abrigo num capão de mato que ficava no meio de uma campina banhada pelo Rio das Mortes. O comandante dos forasteiros era um indivíduo de maus bofes, cuja vida se tornara uma série de crimes e depravações. Chamava-se Bento do Amaral Coutinho e tinha o posto de sargento-mor. Este mandou que um seu subordinado fosse ao capão fazer um reconhecimento. O enviado foi. Lá chegando, receou oferecer combate aos nossos e, com medo, retirou-se sem disparar um tiro sequer. Então os nossos, achando graça em tamanha delicadeza, promoveram-lhe formidável vaia. O sargento-mor, ao saber da assuada, exasperou-se e foi em pessoa à frente de numerosa tropa oferecer combate. Assim que os nossos pressentiram a sua chegada, cada um se empoleirou numa árvore com o seu trabuco na mão. Rompeu fogo. Os emboabas sofreram logo muitas baixas, porque a pontaria do inimigo era certeira. Quanto aos nossos, nenhum tiro os atingiu, pois não podiam ser vistos, encobertos pela galharia das árvores. Irritado, o sargento-mor resolveu cercar o capão para que os nossos se rendessem pela fome e pela sede. Depois de 2 dias e 2 noites, sem ter o que comer e o que beber, escolheram para portador da paz um homem velho e de todo o respeito, que já de longe ia acenando com uma bandeira branca, simbólica da paz. O sargento-mor recebeu-o com mostras aparentes de grande alegria, chegando até abraçá-lo, a dar-lhe de comer e de beber. O portador explicou que os nossos estavam prontos a fazer a paz, desde que sua vida fosse garantida. O sargento-mor jurou pela Santíssima Trindade que pouparia a vida aos nossos, mas exigiu que lhe fizesse entrega das armas. Regressou o portador para junto de seus companheiros com a notícia da aceitação da paz. Os nossos, fiados na palavra de Amaral Coutinho, não duvidaram em apresentar-se e fazer-lhe a entrega das armas. Isso feito, e logo que se apanhou com o inimigo desarmado, o sargento-mor, faltando à sua palavra de honra, violando as leis da guerra e perpetrando a mais negra covardia e a mais refalsada vileza que se possa imaginar, mandou que seus comandados fizessem fogo sobre os inermes contrários. Assim foi feito, para a vergonha e eterno descrédito de seus autores, e nada menos de 300 dos nossos foram imolados, ficando o campo juncado de cadáveres. É por isso que ainda hoje, quando o povo enfrenta o lugar onde se desenrolou essa matança, desvia os olhos e murmura, estremecendo ainda de cólera e de horror.
Capão da traição, capão da traição. A mulher de 7 metros, lenda de Patos de Minas, onde hoje se localiza o Fórum de Patos de Minas, situou-se o primitivo cemitério do então Arraial de Santo Antônio dos Patos. Dali, segundo a tradição, sai uma mulher de 7 metros de altura e vai até perto do monumento do presidente Olegário Maciel. Não chega a andar 2 quarteirões da bonita Avenida Getúlio Vargas. É a alma penada de Lavi Lopes, que morou junto à residência do Dr. Olegário Maciel. Senhora bastante rica e possuidora de muitos escravos, viajava muito, indo constantemente ao Rio de Janeiro, onde gozava dos encantos da então maior cidade do país. No entanto, era de grande perversidade, sobretudo para com seus escravos. Jogava gordura fervente nas negras, queimando-as, porque elas não realizavam os trabalhos de acordo com o seu exigentíssimo gosto. Isto só para martirizá-las. Uma delas, que ela mandou pôr no tronco para o verdugo castigar, abraçou-se com ela e quis jogá-la dentro da cisterna. A sua maldade era tão grande que, quando usava sapatos de salto alto, os de sua preferência, pisava nos braços dos filhos dos escravos, quando estes engatinhavam, quebrando-lhe os braços, e não permitia tratamento e nenhum cuidado aos inocentes machucados. Em razão disso, foi ficando isolada de todos e de tudo. Ninguém desejava a sua companhia e fugiam dela. Viveu muitos anos tristemente, morrendo já bastante idosa, abandonada e pobre. A sua figura, quando morta, inspirava terror, pois não fechou os olhos nem a boca, ficando com a língua para fora. As crianças tinham pavor dela e do seu aspecto. Em sua antiga casa ouviam-se, até há pouco tempo, arrastar de correntes, gemidos e gritos de dor. A Missa dos Mortos, de Augusto de Lima Júnior. João Leite assistiu a uma missa dos mortos. Morando na sacristia do templo, cuja conservação lhe era confiada, achava-se deitado altas horas quando ouviu bulha na capela. Era uma daquelas noites frias e chuvosas de Ouro Preto, quando em Minas começa o tempo das águas. Estava com a cabeça debaixo do cobertor e todo encolhidinho para esquentar-se melhor. Ouvindo os rumores, descobriu-se e ouviu na nave uma claridade desusada. Seriam ladrões? Mas o templo era pobre e qualquer ladrão, por mais estúpido, saberia que a Capela das Mercês não dispunha de prataria, nem de qualquer coisa que valesse um sacrilégio. Enfim, tudo pode acontecer. Estava ainda nessas cogitações quando ouviu distintamente cantando por vozes estranhas o Deus vos salve do começo da ladainha. Ergueu-se e, com uma coragem de que ele próprio não se julgaria capaz, encaminhou-se pelo corredor até a porta que dava para a Capela-Mor. Penetrando por ela, verificou que a igreja estava toda iluminada, com os lustres acesos e apinhada de fiéis. No altar-mor, um sacerdote devidamente paramentado celebrava a missa. João Leite estranhou a nuca do padre, pelada, lisa e branca. Não se lembrava de calvície tão completa num clero de Ouro Preto que ele bem conhecia. Os fiéis que enchiam a nave trajavam de preto, entre eles alguns homens de cogula, algumas mulheres de hábito da Irmandade das Mercês, todos ajoelhados e de cabeça baixa. Quando o celebrante voltou-se para dizer o Dominus Vobiscum, o zelador viu que o religioso tinha uma simples caveira em lugar de cabeça. Assustou ainda mais com aquilo e, reparando melhor nos assistentes, agora de pé,
constatou que os mesmos não passavam de esqueletos vestidos. Então correu para a porta ao lado, essa porta que dava para o cemitério do adro, e, por inútil, vivia fechada com tranca e tramela. Estava agora escancarada para a noite chuvosa, batida pela ventania. A Lenda das Esmeraldas, de Carlos Góes. No século XVII, há, portanto, mais de 300 anos, dizia-se que no norte de Minas Gerais ficava uma serra muito alta, ou Serra Resplandecente, assim chamada porque, quando o sol ao nascer se projetava sobre ela, a montanha começava a brilhar, cheia de cintilações verdes. Tal notícia chegou a São Paulo, à Bahia e a Portugal. Os reis de Portugal, sempre ávidos de riqueza, prometeram mundos e fundos àqueles que descobrissem a tão falada serra. Lá sim é que havia esmeraldas ao alcance das mãos como um cascalho. Muitos bandeirantes, desejosos de se tornarem nobres, resolveram sair à procura da serra resplandecente. Era claro que a descoberta ficaria pertencendo ao rei de Portugal, único dono de todas as minas existentes e por existir no Brasil. Mas o seu descobridor receberia um título de nobreza. Naquele tempo, ser fidalgo era ainda uma aspiração que enlouquecia muitos brasileiros. Quando Fernão Dias, com sua bandeira, chegou à lagoa Vupabuçu, que ficava no sopé dessa serra, perguntou ao índio Mapachó o motivo por que os selvagens impediam que os civilizados chegassem até lá. E o nativo respondeu: a Uiara morava nas águas claras da lagoa Vupabuçu. Seu canto seduzia os guerreiros indígenas. Na noite de Cairê, a Uira subia à flor das águas e se punha a cantar. Atraídos por sua voz, os guerreiros vinham para as margens da lagoa e a Uiara os puxava para o fundo, de onde eles não mais voltavam. Então os índios mapachós pediram a Macaxeira, o deus da guerra, que salvasse tantos guerreiros. Macaxeira fez a Uiara dormir e mandou que os mapachós vigiassem o seu sono e a sua vida. Seus cabelos eram verdes do limo das águas que se encontra no fundo da lagoa. Esses cabelos muito longos entravam pela terra e, como eram da água, em contato com a terra viravam pedra. E Macaxeira recomendou: a vida da Uiara está em seus cabelos. Um fio de menos será um dia de vida que ela perderá. Arrancar as pedras verdes é acordar a Uiara, que poderá morrer. E se ela acordar ou morrer, acontecerá uma grande desgraça. Fernão Dias não acreditava em lendas nem em coisas do outro mundo. Por isso não levou a sério a ameaça do índio e mandou os seus homens arrancarem os cabelos verdes da mãe d'água. Como foram arrancadas poucas pedras que eram seus cabelos, ela nem sequer chegou a acordar. Pouco depois do bandeirante apropriar-se dessas pedras verdes, adoeceu de febre e na viagem de regresso para São Paulo morreu. Sua morte foi atribuída a Tupã como um castigo por ter tirado um pouco dos cabelos da Uiara, e o índio teria exclamado: o Emboaba morreu, a Uiara viverá. A Casa de Pedra, de Lincoln de Souza. Era naqueles velhos tempos coloniais em que paulistas e portugueses, estes apelidados Emboabas, uns ao norte e outros ao sul, rasgavam a extensa província de Minas Gerais à cata do ouro. Em São João del Rei, Emboabas e paulistas, cada qual de seu lado e por sua conta, se entregavam à mineração aurífera, sendo o capitão Mó na época Diogo Mendes, que, em companhia da filha e de Fernando, seu sobrinho e secretário,
residia no local que é hoje o Arraial de Matozinhos. Entre os paulistas, segundo conta Bernardo Guimarães em seu livro Maurício ou os Paulistas em São João del Rei, havia um de nome Gil, rapaz antes trabalhador, mas desprotegido da fortuna, que passou a enriquecer a olhos vistos, depois que foram para sua companhia um bugre, por ele salvo da morte após um sério conflito entre paulistas e aborígenes, chamado Irabuçu, e Judaíba, sua filha. Propalava-se que Irabuçu sabia de uma fabulosa mina onde, diariamente, apanhava ouro aos punhados para levar ao seu salvador. Um dos portugueses, pelos patrícios apelidado Minhoto, que votava a Gil ódio tremendo, entendeu de deitar as mãos ao velho índio, auferindo com isto 2 proveitos: ficar senhor da mina, onde o selvagem o conduziria sob ameaça de morte, e fazer mal ao inimigo, estancando-lhe a fonte de riqueza. Sem demora, tratou de pôr em execução o plano que havia traçado. Aliciou patrícios que sitiaram o índio, quando uma tarde partia para a mina, mas este desapareceu como por encanto sob uma moita, de onde saiu numa carreira fantástica um enorme gato preto, que pôs os portugueses em debandada, julgando o índio transformado em animal. Outras ciladas lhe preparou o Minhoto, mas em vão. Irabuçu, cercado no campo, sem possibilidade de escapar, quando todos o imaginavam seguro, desaparecia misteriosamente. Ninguém mais então queria saber de capturá-lo, julgando-o pactuar com o demônio. À vista disso, o Minhoto foi à casa do capitão Mor, a fim de, com a gente deste, destemida e bem municiada, aprisionar Irabuçu, repartindo entre ele, o capitão Mor e o secretário, o ouro recolhido da mina. Recebeu-o Fernando, o qual, depois de o ouvir com interesse, fê-lo ciente de que o ouro da mina seria todo de El-Rei, não cabendo a ele, Minhoto, um grão sequer. E sem reparar no desespero do patrício, que se julgava miseravelmente roubado, deu ordens para que lhe trouxessem Irabuçu, a fim de que este revelasse o local da mina de onde saía o ouro, sem que a El-Rei fosse ter o devido quinto. Preso Irabuçu e levado à presença do capitão Mor e sua gente, negou-se ele a fazer qualquer declaração a respeito, muito menos a levá-los à mina. Ameaçaram-no de suplícios horríveis e, por fim, de morte. Nada o demovia de sua firme decisão. Foi só ante a ameaça de torturarem sua filha Judaíba que Irabuçu aqueceu. Amarrado como uma fera, lá foi ele, o pobre velho, escoltado por 6 portugueses, armados até os dentes, em direção ao fabuloso Sésamo. Depois de penosa caminhada de léguas e léguas, feita com o propósito de despistá-los, porquanto a mina distava da povoação apenas alguns quilômetros, chegaram por fim ao cair da noite em frente a uma grande furna muito alta. Cedamos, porém, a pena a Bernardo Guimarães, que vai, no seu estilo vigoroso, descrevê-la e narrar a trágica aventura dos portugueses e do índio no interior dessa furna conhecida hoje por Casa da Pedra e situada quase nas divisas de São João del Rei com a histórica cidade de Tiradentes. Irabuçu acendeu na fogueira o seu achote e foi entrando pela caverna. Os emboabas o acompanhavam de perto, benzendo-se e rezando quanta oração sabiam. Para fora da lapa nada mais se via. A escuridão da noite, que começava a descer, a fumaça da fogueira, tudo escondiam. Estavam segregados completamente da luz do céu e franqueavam os lôbregos umbrais do reino das trevas.
Acompanhámo-los e vamos também admirar à luz do Axote de Irabuçu as maravilhas dessa imensa e misteriosa gruta. O pavimento é plano, liso, coberto de areia e de folhiço, como um solo de aluvião. Os emboabas penetram com facilidade pela gruta adentro. Logo à entrada, entre os brancos pilares da arcada imensa, que serve de pórticos aos outros, observa-se um curioso e estupendo fenômeno. Um enorme rochedo está como um pendurado da abóbada, à semelhança de lustre colossal, colocado à entrada daquele templo subterrâneo. Mas o monstruoso lustre está envolto em crepe pardacento, suas luzes estão extintas, e é mister brandir o Axote em volta dele, para admirar-lhes as dimensões titânicas e ver como se acha preso à cúpula por um ligamento proporcionalmente tão delgado que faz estremecer. Está ali com a espada de Damocles suspensa por um fio, aquela massa enorme de milhares de quintais, como ameaçando esmagar, pulverizar com sua queda os imprudentes mortais que ousarem passar-lhe por baixo, para devassarem os mistérios daqueles áditos tenebrosos. Mas Irabuçu e seus companheiros não estão ali para admirar semelhantes maravilhas. Passam por debaixo do imenso candelabro sem prestar-lhe atenção, internam-se mais alguns passos e acham-se no recinto de um vasto salão, amplo e circular, à maneira da nave de magnífica rotunda. Curvava-se sobre suas cabeças uma abóbada de pasmosa elevação, e de profunda que era, mal seria percebida ao fraco clarão do Axote, se não fora o cintilar das pedras úmidas, polidas e pontiagudas, de que estavam crivados o teto e as paredes da gruta. À luz daquele Axote demasiado escassa para iluminar tão vasto recinto, o interior da Lapa, já de si mesmo curioso e surpreendente, tomava um aspecto solene e fantástico que inspirava a um tempo pavor e assombro. Os muros e a abóbada pareciam cobertos de ornatos e esculturas caprichosas, de frisos, relevos, cornijas, colunas, nichos e volutas em desordenada profusão. Aqui via-se um altar mutilado, ali cavava-se no muro um trono em ruínas. Além ressaltava da parede um magnífico púlpito, mais além um renque de colunas decepadas se estendiam a perder-se na escuridão. E tudo isso se revestia de brilhantes e variadas cores, reverberando a luz do facho com reflexo de ouro e rubi, de esmeralda e safira, de topázio e ametista. Era uma gruta de estalactites, curioso brinco em que a natureza parece comprazer-se, dando as mais singulares e caprichosas figuras a essas rochas formadas no côncavo das cavernas pela congelação de gotas de água infiltrada durante séculos através das fendas dos rochedos. Além de tudo isso, uma multidão de cordas de grossura enorme, descendo perpendicularmente da abóbada, em uma altura talvez de mais de 20 braças, vinham embeber-se no chão. De se iam cordões que suspendiam imensas cortinas destinadas a velar os mistérios daquele estupendo e maravilhoso santuário. Eram raízes de árvores seculares que, cravando-se pelas fendas da abóbada, e achando embaixo o espaço vazio, alongavam-se até o solo, onde vinham beber a seiva, para alimentar a robusta e vicejante selva, que, cobrindo o corichel da gruta, balanceava lá em cima, a mais de 50 braças de altura, a coma verde-negra às auras livres do céu. Em tudo se parecia aquele antro com o interior de um templo ciclópico, por onde roçara a asa estragadora dos séculos, ou passara a mão vendálica do bárbaro, destroçando e mutilando tudo.
a luz avermelhada do Axote batendo nas miríades de pontas de estalactites que incrustavam toda a abóbada, reverberando em chispas cintilantes, produzia o mais deslumbrante efeito. Os portugueses não puderam conter um grito de surpresa e assombro e estacaram por instantes diante de tamanha maravilha. "Que é isto, santo Deus?" exclamavam uns. "Tudo isso é ouro e pedraria, e aqui estamos enfim na mina." Outros, porém, pensavam estar em um palácio de fadas e, acreditando que o bugre não era mais do que um formidável encantador, começaram a temer por sua sorte, receando ali ficarem encantados por todo sempre. Para se moverem, foi mister que Irabuçu os acordasse daquela estupefação. Já 2 fachos se tinham consumido e não havia um minuto a perder. O índio avançou, contornando o vasto salão, como procurando entrada a outros aposentos. Viam-se com efeito em torno, aqui e acolá, grande número de fendas e arcadas de várias dimensões, e corredores que se perdiam na escuridão e pareciam dar entrada a novos e vastíssimos compartimentos. O bugre penetrou pelo mais espaçoso desses corredores, seguido de perto pelos portugueses. Via-se de um lado, suspenso na muralha, um púlpito quase perfeito, de linda e grandiosa estrutura. Os emboabas cuidaram ver dentro dele um monge de joelhos e debruçado, com a fronte envolta em seu capuz. Já se ajoelhavam e persignavam, quando subitamente troou-lhes aos ouvidos uma voz horrível, ante um pavoroso mugido. "Tapassununga!" bradara Irabuçu com toda a força de seus pulmões. Os ecos das profundas cavidades reproduziram por largo tempo o grito estranho, em surdos e temerosos rugidos. Imediatamente 2 sanhudos e truculentos cangaçus, rompendo das grutas interiores, passaram velozes como um raio por entre os portugueses e desapareceram de novo na escuridão. De susto, os aboroados quase todos caíram por terra e, trêmulos, cobertos de suor gélido, não pensaram senão em encomendar a alma a Deus. "Não tenham medo, meus brancos", disse Irabuçu com um sorriso calmo e satânico. "Estes bichos moram aqui. São os gatinhos que vigiam o ouro de Tupã. Foi para tocá-los para fora que Irabuçu gritou." Estas palavras, proferidas em tom de diabólica ironia, não eram muito próprias para tranquilizar os emboabas. "Se temos de morrer sem falta", murmurou um com voz desfalecida, "é melhor morrermos aqui mesmo. Daqui não dou nem mais um passo para diante." "Se temos de morrer", replicou outro um pouco mais animado, "tanto faz morrer aqui como acolá. Vamos, companheiros. Pelo que vejo, já estamos no inferno em corpo e alma, e tão inferno é aqui como lá adiante." O terror, tendo tocado ao seu cúmulo, converteu-se em coragem, como costuma acontecer, nessa coragem dos que se julgam irremessivelmente perdidos e que se chama coragem do desespero. Guiados pelo índio, os emboabas avançaram resolutamente através de um dédalo de furnas, corredores, escaninhos irregulares, em que se achava dividida a gruta à maneira dos alvéolos de uma colmeia gigantesca. Esses diversos compartimentos eram separados entre si por grossas massas de estalactites que, pendendo do teto, vinham quase tocar o chão, como feixes de coluna carcomidas pela base, ou como os canudos de um órgão emborcado, e também por grandes camadas de estalagmites que se erguiam do solo, como restos de pilastras derruídas ou de muros arruinados. Já o terceiro facho estava prestes a extinguir-se, ainda eles não haviam chegado ao tão suspirado alvo de tamanhas fadigas e perigos. "Ainda estará muito longe esta maldita mina, bugre endiabrado", bradou um dos emboabas. "Olha, não vá nos faltar o lume.
Se ficarmos às escuras, não sei como daqui nos havemos de safar. Ficaremos sepultados em vida debaixo dessas catacumbas, acrescentou outro. Voltemos, meus caros, isto não vai bem. É ali, exclamou Irabuçu, apontando para uma solapa estreita que se divisava a alguns passos de distância na base de um enorme congesto de estalagmites e pela qual mal poderia entrar um homem agachado. Ali, naquele buraco, Deus me defenda de lá entrar, ali só lagarto ou cobra. Apenas um dos emboabas acabava de proferir estas palavras, despregava-se da abóbada e cai no meio deles uma jiboia enorme, de mais de braça de comprimento e grossa como a perna de um homem, fazendo um ruído surdo, como corda que despenca do alto de um mastarel, e desdobrando-se rapidamente, correu a esconder-se nas trevas, entre as anfractuosidades dos rochedos. O medonho réptil acordara sobressaltado pelo eco daquelas vozes estranhas e deslumbrado pela luz, querendo fugir, se precipitara de uma alta cornija, onde estava a dormir tranquilamente. Os portugueses murmuravam a tremer a oração de São Bento, advogado contra animais venenosos, e perderam de novo o ânimo de avançar. Meu Deus, que será de nós? Exclamavam, quase a chorar de medo. Se essa mina está na profundeza dos infernos, guardada por onças e serpentes, escusado é procurarmos lá ir. Voltemos, meus amigos. Isto não está nada bem. Voltemos quanto antes. Irabuçu, meu velho, por piedade, tira-nos daqui para fora. Deixemos isto para amanhã. Livra-nos deste inferno. Essa cobra não tem veneno, respondeu tranquilamente Irabuçu. Aqui há muitas. É bom dar um tiro, elas fogem espantadas e não incomodam mais a gente. Pois vá, disse um deles, e sem refletir, trêmulo de impaciência, de frenesi e de terror, com mão convulsa, engatilhou a escopeta e disparou o tiro. O eco, refrangido de gruta em gruta, reboou com uma descarga atroadora. O ar agitou-se convulsionado, a chama do facho oscilou violentamente, e as sombras que ali estavam dançaram pelas paredes como um grupo de duendes. Uma nuvem de morcegos e corujas, subindo de todos os cantos, revoavam em turbilhões, açoitando com as asas as faces daqueles hóspedes imprudentes, e acabaram por apagar completamente o facho que ardia na mão de Irabuçu. Acharam-se todos subitamente mergulhados na mais completa e profunda escuridão. Os ecos do tiro, prolongando-se ainda largo tempo em lúgubres mugidos pelas abóbadas soturnas, pareciam estar entoando um fúnebre de profundis sobre aqueles infelizes ainda vivos e já envoltos na escuridão dos túmulos. Acode-nos, Irabuçu, só tu nos podes salvar. Vem dar-nos a mão, por piedade, vem livrar-nos deste inferno. Estas e outras exclamações faziam os míseros emboabas, com voz tão suplicante e lastimosa, que cortaria o coração de outro qualquer que não fosse Irabuçu. Irabuçu aqui vai, acompanhem, respondeu uma voz sepulcral, que parecia romper das entranhas da terra. Irabuçu, Irabuçu, bradavam ainda os míseros, estorcendo-se nas ânsias do desespero. Mas só lhe respondiam os ecos das cavernas subterrâneas, remurmurando uns sons confusos e medonhos. E dizem que, mais tarde, um sábio dinamarquês procedia a estudos mineralógicos no interior da Casa da Pedra, quando foi dar, numa sala estreita, profundamente escura, que a luz de um achote mal iluminava, com as ossadas muito brancas de 7 desgraçados, sobre as quais enormes serpentes deslizavam de manso. Lenda da Serra do Caraça, pelo padre Armando Guerazi. O cacique Ubiratã
cujo nome designava o branco lenho com que os índios fabricavam lanças ao morrer, deixara 2 intrépidos e robustos filhos, o Bajara, o canoeiro, e Tatagiba, o braço de fogo. A viúva adoecera de desgosto pela morte de Ubiratã. Os filhos tinham ido aos pajés rogar lenitivo para a mãe doente, e não houve remédios de plantas que a curassem, e era o anjo daquela taba. Há um só meio de restabelecer-se, advertiu o mais velho dos pajés. E a região das abelhas sabarás, e nas cercanias procurar 3 coisas: ouvir a árvore que tem harmonias, ver o pássaro azul que diz coisas misteriosas, e trazer um pouco d'água das fontes de ouro. Tem essas águas a propriedade mágica de curar as doenças mais rebeldes. Mas cuidado ali, porque há monstros que encantam a gente. Tatagiba, o mais moço, partiu à procura do remédio aconselhado pelo pajé. Atravessou as matas, veio surgir onde sabia existirem as abelhas sabarás. Num recanto, sobre um arbusto que se debruçava para o rio de águas doces, descobriu Tatagiba um araquara, o esconderijo dos papagaios. E, com surpresa, viu o papagaio azul indicado pelo ancião. Realmente, aquele pássaro conhecia a língua dos tupis. Deve ser esta região maravilhosa, exclamou Tatagiba, enlevado, porque ali também via as fontes de água de ouro. De cansado, sorveu um pouco daquela água, e o murmúrio do vento lhe trouxe aos ouvidos sons delicadíssimos, partidos do seio da floresta. Acompanhou aqueles sons misteriosos com o intuito igualmente de apanhar alguma caça furtiva, e de súbito sentiu-se agarrado por grande mão de monstro, que o fazia crescer desmesuradamente como outro gigante, e o prostrou de costas para o chão, encantado em enorme serra cor do céu e morro da piedade. Montanha de ferro, porque forte como ferro ou Itaúna fora a resistência de Tatagiba, ficou resplandecendo ao longe, e mais tarde chamaram-lhe por isso Monte do Sabarabuçu, ou Grande Montanha Brilhante. O Bajara notou que o irmão havia 3 meses não regressava à taba. Pajé, meu irmão desapareceu. Bem o previ, acudiu o velho mago. Ficou talvez transformado em montanha, como sucedeu a tantos guerreiros que para ali partiram. E tu tens coragem? Tenho. Pois bem, vou dar-te um óleo perfumado que te livrará de todo o perigo e poderá encantar o monstro mais astuto. Basta derramar uma gota e o perigo ficará inteiramente afastado. O Birajara partiu, muniu-se da clava, da flecha ligeira e do óleo mágico dado pelo pajé. Chega ao local das abelhas sabarás e admira-se o lindo pássaro azul que fala em língua tupi. Vê em frente a si onça feroz, mas a uma gota de óleo derramado, o jaguar escapa num relance. Ah, exclamou contente, deve estar aqui perto meu irmão Tatagiba, porque vejo o pássaro azul e lhe escuto a fala misteriosa. Às praias desse rio acorrem fontes de água puríssima, de sabor inigualável. Nota grupiaras e percebe brilhar entre os cascalhos algumas pepitas de ouro. Esta água seria por certo a água salvadora. Nisto uma voz ressoa do bosque. O Bajara, sou teu irmão Tatagiba. Aqui estou encantado nesta serra enorme, depois de tornado gigante pelas mãos daquele monstro que viste deitado na tua viagem. Costuma ficar com o rosto para o alto. Na volta, põe-lhe por cima teu óleo perfumoso, e ele ficará para sempre ali petrificado como eu.
Ubajara chorou de saudades e não teve palavras para responder. Toma daquela água das fontes de ouro e ruma com destino à taba de seus pais. Ao transpor a montanha, derrama uma gota do misterioso óleo sobre o monstro que dormia, e o caraça fica transformado em rocha imóvel. Parecia um grande rosto de pedra voltado para o azul. A mãe de Ubajara conseguiu restabelecer-se com a água trazida pelo filho e resolveu morar ao pé do Sabarabuçu para escutar o doce marulho das águas como ecos de saudades. Quiseram fazer-lhe companhia duas velhas índias. Acomodaram-se nas faldas da serra, na enseada do cruzamento dos rios, e os pósteros deram àquele rio o nome de Rio das Velhas. Significaria o rio das águas de ouro, a cujas margens falava misteriosamente o pássaro azul entre sons divinais da mata. Parecia a boa mãe de Ubajara rever a Tatagiba, quando faiscavam raios de ouro sobre o dorso da serra de cor cinza, e considerava o filho petrificado no repouso de relvas. Todos que dali passavam viam naquele famoso recanto o símbolo monumental de um coração de ouro em peito gigantesco de ferro. Essa região devia retratar mais tarde o caráter meigo de um povo enérgico. Garganta do Inferno, de Augusto de Lima Júnior. Na serra do Itacolomi havia um grande e profundíssimo forjo redondo e perpendicular no meio do campo. A boca, de cerca de 3 braças de diâmetro, era ornada de um cômoro de pedras soltas e emaranhadas de matagal bravio, onde se aninhavam bandos de morcego e corujas, e servia de covil para jararacas e boiciningas. Sua profundidade ninguém ousava sondar, pois todos tinham medo de aproximar-se muito daquele medonho boqueirão a que chamavam a Garganta do Inferno. Contava-se uma infinidade de histórias assustadoras a respeito daquela caverna. Dizia-se, entre outras coisas, que antigamente, no local onde mais tarde surgiu a caverna, vivia em um miserável ranchinho certa mulher muito velha e muito rica, de quem todos fugiam, pois era tida como bruxa. Em virtude do pacto que ela fizera com o demônio, recebendo de suas garras muitos poderes, nas noites de Sexta-feira Santa, conseguiu ajuntar muito ouro e obteve o dom de viver 5 idades de homem, contando que nunca deixasse de praticar malefícios e artes diabólicas. Segundo se dizia, ela morava ali desde tempos imemoriais, e não faltava quem asseverasse que a sua idade já alcançava 500 anos. Mas uma noite a velha e o rancho sorverteram debaixo da terra com pavoroso estrondo, e em seu lugar no outro dia lá estava aquela horrenda caverna. Em certos dias ouviam-se nas suas profundezas bramidos, uivos e gemidos espantosos, e a terra estremecia ao redor do buraco fumaceante. As velhas, quando tinham de passar por ali, faziam-no a toda pressa, rezando o credo e benzendo-se. É que algumas delas, com seus próprios olhos, tinham visto o diabo sair de lá na figura de um dragão, no meio de uma fumarada e línguas de fogo. Os meninos não se atreviam a chegar perto, pois tinham como certo que lá morava uma serpente negra com olhos de fogo. Esse buraco, na narrativa de Bernardo Guimarães, engoliu a heroína e, ao longo dos anos que se seguiram, fez desaparecerem burros incautos que por ali andavam, pastando o escasso capim que vicejava na Itapanhoacanga, sugerindo a ideia de que o demo alimentasse o desejo de se fazer tropeiro. Depois que um exorcista conseguiu entupir com orações esse trágico buraco, ninguém dirá que ele existiu outrora naquele lugar em que hoje se encontra o adro da igreja de Nossa Senhora dos Prazeres de Lavras Novas.
Capela do Bom Jesus, de Augusto de Lima Júnior. Nos primeiros tempos da colonização, atraído pela fama das riquezas auríferas de Minas, um rapaz de Braga, Portugal, resolveu embarcar para o Brasil a fim de enriquecer como tantos outros. Na hora da partida, recebeu de sua mãe, entre lágrimas, uma pequena imagem do Senhor Bom Jesus, para que o protegesse. O filho, ao guardá-la, jurou que assim que pudesse, lhe construir uma capela para a veneração pública. Chegando às minas de Ouro Preto, o novo faiscador foi feliz, conseguindo garimpar grossas pepitas de ouro, mas esqueceu-se da promessa que fizera em Braga de construir a capela para o santo seu protetor. Gastava as riquezas que lhe vinham às mãos com as mulheres de má conduta que enxameavam por ali. Tantas vezes fez que caiu na miséria e acabou doente, arrastando-se pela beirada dos córregos, sem forças para neles mergulhar e faiscar. Certa noite, porém, já desanimado, encontrou-se com um sujeito bem apessoado que o convidou a visitar umas casas suspeitas, onde havia boa pinga e melhores mulheres. Depois de algumas horas nessa alegre companhia, o desconhecido mostrou-lhe os pés de pato, disse quem era e propôs-lhe a compra da alma em troca de 20 anos de saúde, amores e riquezas. O rapaz aceitou o ajuste e este pacto ficou firmado entre ambos. 20 anos depois, à boca da noite, o demônio voltaria a cobrar a dívida que acabava de ser contraída. Efetivamente, o rapaz entrou numa fase de assombrosa prosperidade. Não havia barranca em que ele metesse a bateia que não desse centenas de oitavas de ouro, riquezas que gastava com as mulheres lindas que vinham do reino. Foram 20 anos de opulência e prazeres que o fizeram esquecer-se do trato feito com o sujo. Mas este, na véspera do dia marcado para o levar, avisou de que se aprontasse para o dia seguinte. O rapaz, caindo tardiamente em si, assustou-se e tratou de ganhar tempo. Respondeu ao diabo que jurara construir uma capelinha para o Senhor Bom Jesus, promessa que gozava de preferência, não só por quem se tratava, como também por ser anterior ao pacto. Ora, o tinhoso, que estava a par da jurisprudência que considera prescritos os direitos infernais, quando não se executam na data fixada, prontificou-se a construir ele mesmo, àquela noite, a ermida onde se entronizasse a imagem do bom Jesus. No primeiro terreno baldio que encontrou ali perto, o capeta construiu, com alucinante rapidez, uma capelinha. Quando ela recebeu os últimos retoques, o português correu à casa e voltou com a imagem do Senhor Bom Jesus apertada ao coração e esconjurando o diabo. Este, desesperado, ficou furioso e ia derrubar a capelinha, quando o rapaz deu um salto para dentro dela e colocou o Bom Jesus no altar, perdendo o demônio a posse da construção. O antigo renegado arrependeu-se da vida que levara até ali e entrou no caminho da penitência, dormindo na pedra fria que calçava o chão da capelinha, da qual se fez zelador durante os muitos anos que ainda viveu, morrendo em cheiro de santidade. Dona Beija, de Angélica de Resende. Ana Jacinta de São José nasceu na região do Desemboque, quando ainda sob jurisdição goiana, num povoado de São Domingos do Araxá. Ainda pequenina, era tão linda que a comparavam a um beija-flor, daí o seu apelido de Dona Beija. Mulher de excepcional beleza e de irresistível encanto intelectual, conseguiu revolucionar os compassos do minueto. Era Dona Beija sedução feita mulher. A fama das suas graças tornou o Desemboque um obrigatório ponto de parada das cavalgadas senhoriais. Quando o sol da manhã dourava o planalto, Dona Beija se dirigia ao banho, mergulhando nas águas límpidas do lago radioativo.
O governador da região de Minas tomou-se de amores por ela, e como era adversário ferrenho do governador do Desemboque, resolveu raptá-la como único remédio para a paixão que o atormentava. Raptada, Dona Beija teve influência decisiva nos destinos do raptor. Fê-lo pleitear ante a corte a transferência da região do Desemboque, pertencente a Goiás, para a região da sua governança, Minas Gerais. Assim, o Triângulo, antiga faixa goiana, passou a integrar-se no território mineiro. A beleza de Dona Beija é tão extraordinária, dizia-se, que modificou o mapa do Brasil. Esse fato contribuiu para que Dona Beija crescesse na tradição mineira. Sua casa, que ainda existe em Araxá, tornou-se monumento histórico. Araxá é a maior estância hidromineral do continente e Dona Beija é o nome de uma de suas mais famosas fontes. A figura da formosa e legendária araxaense, idealizada por um artista, se imortaliza em riquíssimos painéis numa das suntuosas alas do balneário. Dona Beija é para todos uma lenda romântica e uma afirmação perene de que o amor também funda cidades e modifica mapas. O Coronel e a Matuta, de José Clemente. No município dos mais prósperos de Minas, pela pecuária e agricultura, a um fazendeiro de largas terras não escapou à observação a boniteza da jovem esposa de um dos seus novos agregados. Estava cansado de ouvir elogios à belezoca, mulher do agregado. Um dia, no percorrer, como sempre fazia, sua vastíssima propriedade, parou à porta da casa do empregado quando ele estava briquitando no trabalho. A esposa o acolheu amável. Uai, seu coronel, por aqui. Desapeia, coronel. Ele deixou o jipe e entrou na casinhola, em torno da qual ciscavam galinhas e se alimentavam vários caprinos. Conversa boba vai e vem. Afinal, o patrão criou coragem e, porque lá não fora para outra coisa, fez proposta de um encontro à mulher bonita do empregado. Ela respondeu logo: Depende. Depende de quê? Indagou o fazendeiro. Depende, coronel, de eu perguntar a meu marido se ele concorda. Tenho de perguntar a ele, né? Se ele deixar... O fazendeiro viu logo em que enrascada se meteu pela ingenuidade da mulher e foi dizendo: Não fale nada a ele. Fica tudo por isso mesmo, ouviu? Não diga nada do que eu te disse e pronto. E preparou-se logo para sair, quando chegou o marido, cansado e suado. Uai, seu coronel, na minha cafua, que prazer! Tome um cafezinho com a gente. Vai fazer um café bem grosso para o coronel, disse a mulher, em vez de ficar conversando, pois é uma honra esta visita. A mulher respondeu: É sim, até seu coronel está me fazendo aqui uma proposta e insistindo, mas eu disse a ele que não posso resolver sem sua ordem. O coronel estava suando frio, como todos devem imaginar. Que proposta é? Às vezes eu aceito. O coronel tremia no tamborete em que se assentava. Ele está propondo levar para ele aquela cabra que está ali e querendo dar por ela 2.000 cruzeiros. O coronel prontamente respondeu num arranco: E pago agora, na nota. O empregado respondeu: É caro esse negócio, mas já que o seu coronel quer, pode levar. A cabra é sua. O coronel deu logo 4 notas de 500. Despediu-se e o agregado, solícito, pôs a cabra no seu jipe. Moral da história: não se fie em ingenuidade de matuto e nem de matuta, sobretudo bonita.
Lenda do Arraial do Ouro Preto, de Francisco Bueno. Rezam as crônicas e a tradição oral de Ouro Preto que há coisa de quase 2 séculos chegou àquela localidade um padre, talvez da Companhia de Jesus, de nome João de Faria Fialho, que andava sempre munido de um varapau, o qual duplamente lhe servia de arma de defesa contra os animais daninhos e répteis venenosos, e de arma de castigo, com a qual restabelecia a concórdia entre os barulhentos que disputavam a posse do ouro e outros objetos, e assim ia pedindo esmola para construir uma capela onde pudesse desempenhar as funções de seu santo ministério. Conta-se que, em uma ocasião que ele pregava aos fiéis para o auxiliarem, um assistente incrédulo comprazia-se em particularmente combater as ideias e os pedidos do padre, mas que certo ponto da oração do missionário tanto impressionou e comoveu que deu-lhe todo quanto dinheiro levava. E sobre isto que versa a lenda seguinte: pregava o padre Faria e logo ficou patente que o sermão acabaria pedindo dinheiro a gente. Eu fui comigo dizendo, não creio em tais artimanhas, fala pra ir reverendo que nenhum vintém me apanhas. Meu bolso estava repleto de cobre, de prata e ouro, e era com bem afeto que eu guardava o meu tesouro. À medida que o sermão se ia desenvolvendo, a minha resolução pouco a pouco ia cedendo. Fiquei por fim comovido com a pintura do pobre e estava já resolvido a dar-lhe todo o meu cobre. Novo rasgo de eloquência fugiu do padre na boca e envergonhou minha consciência de ofertar coisa tão pouca. Essa eloquência era fogo de uma caridade exata, resolvi-me desde logo a dar-lhe também a prata. Enfim, na peroração, mostrou-me tal primor e estudo, que dei-lhe de coração cobre, prata, ouro e tudo. O Casaca de Ferro, de Pompeu Rossi. A lenda do Casaca de Ferro, que a tradição veio conservando e que dificilmente resistiria mais um punhado de anos, e foi a única que, do seu passado aventuroso, Ouro Fino conservou. Velho distrito de mineração, descoberto e explorado ainda no segundo quartel do século XVIII, a história de seus primeiros dias se nos apresenta órfã de lendas e tradições que tanto enfeitam o passado, sempre empolgante, das antigas cidades mineiras, notadamente Mariana, Ouro Preto, Diamantina e São João del Rei. E porque a história do Casaca de Ferro resistiu à lima dos anos, mesmo não apresentando grande interesse, merece ser narrada. Contavam antigos moradores da fazenda Santa Isabel, hoje a bela propriedade dos irmãos Serra, que o seu primeiro dono teria sido um tipo conhecido pela alcunha de Casaca de Ferro. O apelido, que não deixa de ter o seu lado interessante, nos traz à lembrança o Máscara de Ferro da história francesa. Deste, todavia, sabemos a origem do nome com que entrou para a história ou lenda, mas do nosso personagem nada se conseguiu apurar, capaz de esclarecer o porquê da sua alcunha. Possivelmente originou-se do fato do Casaca de Ferro usar algum traje característico, quiçá uma cota de malha, com que procurava resguardar-se da sanha de seus inimigos. Rico senhor de escravos, dedicava-se à lavoura e à mineração de ouro, e desta são testemunho os vastos socavões que recortam, em todos os sentidos, não só as terras da fazenda, como boa parte do bairro Santa Isabel. Levava a vida dos potentados rurais da época,
para quem era um dever proporcionar de vez em vez a alegria de uma festa aos seus solitários latifúndios. Sendo solitário a pretexto de batizados de seus escravos, organizava animadas festanças, tão do agrado da gente daqueles tempos, a elas recorrendo pessoas destacadas nas circunvizinhanças, entre as quais escolhia os padrinhos. A mineração que, não sendo abundante, mas apenas compensadora, não escapava aos azares do transporte do precioso minério por estradas ínvias e desertas, simples trilhos e quase sempre infestados de perigosos salteadores. Tal situação de insegurança obrigava à organização de escoltas bem armadas, capazes de garantir o transporte às casas de fundição, toda vez que conseguia acumular certa quantidade de ouro. Essas escoltas eram muito dispendiosas, por isso o casaca de ferro ia guardando o seu rico metal minerado em panelas de ferro, que ocultava em esconderijo, só por ele conhecido, e somente quando tinha cheia a oitava, preparava a remessa. Naqueles dias distantes, turbulentos e cheios de perigos, as zonas de mineração eram, geralmente, coito de aventureiros de toda a casta. A força e a violência substituíam a lei e o direito. Casaca de Ferro, como todo potentado, teve desavenças e granjeou inimigos. Mas na fazenda Santa Isabel tudo parecia correr na forma costumeira. Junho estava a findar. Na fazenda apareceram 2 pretos, procurando trabalho, mas desde logo foram considerados suspeitos pelo fiel capataz, de nada valendo, contudo, a sua oposição. Assim, foram admitidos pelo patrão nos serviços da sua propriedade. Não valeu a oposição do feitor desconfiado, cujo desejo era mandá-los para fora das divisas quanto antes. E mais alguns dias decorreram sem novidades. Chegou a festa de São Pedro. Ao escurecer, enquanto os camaradas e escravos se preparavam para a noitada, Casaca de Ferro ia orar à porta da capelinha, construída à sombra de uma grande figueira, quando 2 detonações quebraram o silêncio da fazenda e 2 cargas de chumbo feriram mortalmente o fazendeiro que, transportado para sua residência, morria horas depois. Dos pretos nunca mais se falou. A superstição popular desde então se incumbiu de propalar que quando o potentado foi morto, tinha 5 panelas de ouro escondidas no lugar que só ele conhecia, segredo que levou para a sepultura. Como acontece aos que vivem presos ao dinheiro e são vítimas de morte violenta, a alma do Casaca de Ferro não se teria desprendido da terra, ficando a rondar a propriedade que fora sua. Desde então e pelos anos afora, o seu fantasma tem sido o terror das crianças e mesmo de muitos adultos moradores da fazenda. Foi assim que se passou a contar e a repetir que nas horas mortas da noite, um vulto sinistro, encapuzado de branco, deslizava pelas estradas desertas e adjacências da fazenda. Seria a alma penada do casaca que não queria abandonar o tesouro enterrado? A crendice popular afirmava que o fantasma era do morto que voltava à procura do ouro oculto, e caboclos mais destemidos, arriscando a própria vida, pois os duendes são muito perigosos, se animavam a seguir o fantasma nas suas peregrinações, na esperança de desvendar o segredo do esconderijo. Tudo em pura perda. É que o fantasma desconfiava e evitava aquele lugar tão procurado. Afinal, aconteceu o inevitável. Na fazenda Santa Isabel foi montado um bom serviço de força e luz, com que todo fantasma implica. O Casaca de Ferro deixou de aparecer. O mistério não foi desvendado e mais um tesouro se perdeu. Lenda de Patos de Minas, de Oliveira Melo.
nas planuras do oeste das Minas Gerais, perdidas no fértil Vale do Paranaíba, existia uma esplêndida lagoa, grande, espraiada, majestosa, límpido e manso lençol a refletir o profundo azul anil do céu, às vezes adornado de nuvens em branco cetim. Suas margens espelhavam as bordas da frondosa e imponente mata virgem que a circundava. Aprazível recanto de quietude e deleites, focalizemos este magnífico cenário esquecido em tão longínquas paragens. Fixemos um período remoto numa era de estrambótica em que os bichos falavam. Iniciava-se o século XIX, na ausência total e absoluta do ser humano em face da natureza viva, ali imperava o irracional. Surgiram sorrateiros, embezerrados, os saltitantes em alvoroço. Saciavam-se nas águas da lagoa, tornavam pelos trilhos sumidos nos matagais. Mavioso o canto dos pássaros abrigados sob o verde das folhagens. Longo o rangido das cigarras e o coachar dos sapos ferreiros. Curioso o acende apaga dos pirilampos. Temível o uivo do lobo faminto, ou o miado da onça traiçoeira nas trevas da noite sem luar. Sereno o despontar das manhãs ensolaradas, danças exóticas de borboletas vaporosas, sutileza de colibris beijando flores perfumadas. Patos, alvo ou negro bravio, cruzando garbosos em leito tépido e macio, velejando docemente em mar de rosas. Machos galantes, argonautas soberbos da sua virilidade, fêmeas matronas faceirando volumosas e donzelas brejeiras sofisticadas. Sensatas mãezinhas guiando zelosas a esfameada e peralta ninhada, retalho de paraíso, remanso ditoso, eis o domínio dos patos. Lá, um belo dia, pato velho revistou os arredores e em sombra benfazeja aninhou-se visando repousar. Já não se expandia em compridas caminhadas, sentia-se alquebrado, limitava-se a pequenas excursões. Mirou sonolento a amplidão azulada e, percebendo colegas navegando a seu encontro, sabiamente cerrou os olhos. Vovô Pato, vovô Pato, vovô Pato. Fala baixo, fala baixo, fala baixo. Se o pato tá dormindo. O ancião desperto observa mansamente, a mocidade requieta. Os velhos não dormem, meditam. Porém o que há? Vejam os alarmados. Cuá, cuá, cuá. Bicho esquisito acampou nas bandas de lá. Gavião vigilante enxergou, investigou, o caso contou. Em viravoltas descrevendo arabescos no espaço, urubu-correio localiza o grupo. Desce rápido e vem pousar na pedreira. Arquejante anuncia. Fenômeno acolá. Mas o velho pato sobranceiro o interrompe. Cuá, cuá. Basta, adivinho. Bicho homem nas proximidades. Calma, mal algum causará. Amanhã partirá. Piabas em sobressaltos, emergindo, ouvem e apavoradas mergulham, deslizam velozes. No cimo das árvores, macaco buliçoso zarpa escandaloso. Coelho assustadiço, na floresta rompe afobado. Cada qual no anseio de sensacional acontecimento espalhar. Urubu-correio, em pulinhos e barretadas ao insigne mestre, alça resoluto o voo. Correalhures, acalmar a bicharada em pânico, dispersa em toda a extensão da chapada. Pato velho quedou-se tranquilo, espiando a turma de patos a afastar-se, confabulando excitada, rumo aos confins da lagoa. Um sorriso matreiro brincava-lhe no bico, enquanto segredava as penugens próprias. Adivinho, coisíssima nenhuma. Ao anoitecer da véspera, chegou-lhe o ruído da cavalgada. Conhecia bem as coisas,
se a primeira vez não era. Com a velhice, fora-se o gosto pelas aventuras, sobrando-lhe a vaidade de saber-se oráculo. Contudo, daquela feita, sua experiência em parte falhara. No decorrer dos dias, os boatos fervilhavam, mensageiros transitando por água, selva e ar. Cavalo alazão, gostosão, bacanão, entre relinchos, basofiando, declarou: patrão, arribar? Não. Bicho homem, desassombrado em toca de medonha fera, meteu e arrojado a abateu. A cascavel malvada, chocalhando, enfesada, esmagou. Burro cargueiro, alcoviteiro, candongueiro, futicrando, insultou. Dono daqui, agora é senhor. Cão perdigueiro, manganão, fanfarrão, de contente delirando ladrou. Bom, bom. Bicho homem laborioso, engenhoso, cortou paus, no chão fincou, de capim cobriu, cercou, e nos anais da história dos patos, pato velho letrado, um tanto ressabiado, em ata registrou. Forasteiro, aventureiro, guerreiro, fogo acendeu, da terra dadivosa apossou. Depois, pato velho cismou, aniquilado esticou. Muitas lutas passaram, outro tropeiro ali aportou, novo fogo avivado, novo rancho fincado acolheu. Um roçado, um cercado, uma plantação vicejou. Em ricas pastagens, relva abundante e nutrícia, o gado criou. Gema preciosa, fecunda, Deus abençoou. Vem o terceiro, o quarto, uma dezena de valores audazes, e quantos fogos anotou. Casa barreada, arruamento, muro de taipa, povoado enfim. Capela branca acolhedora no meio do largo prumor. Santo Antônio, o homenageado, no altar delírios enfeitados, o curato apadrinhou. O arraial, elevado à freguesia e à categoria de vila alcançou. Emancipou-se, alastrou-se fagueira e risonha pela planície afora, cresceu, floresceu, em cidade grande se transformou. Entretanto, pouco a pouco, escoaram-se as águas da famosa lagoa, extinguiu-se a nobre raça dos primitivos moradores, mas, em memória, o nome restou, prevalece, perpétua, através dos tempos, pequenino, singelo, jocoso, Patos. É assim que Risoleta Maciel Brandão registra o nascimento de Patos de Minas, através do folclore. Uma cabeça histórica de Bernardo Guimarães era pelos fins do século XVIII, em 1780 e tantos. A capital de Minas, nesse tempo, com justa razão, tinha o nome de Vila Rica. Era opulenta e populosa como poucas cidades do Brasil. Os governadores e fidalgos rodavam em ricas carruagens tiradas por possantes mulas ao longo dessas ladeiras, onde, no século seguinte, só se ouvia o lamentar dos pesados carros de boi. Naquele tempo eram frequentes os curros e cavalhadas magníficas, procissões de um esplendor que deslumbrava a cidade, espetáculos teatrais em que a arte, nababescamente protegida pelos governadores, era cultivada com esmero. Uma literatura própria, se bem que um tanto abastardada pela imitação dos clássicos portugueses, ornava as estantes, onde brilhavam nomes até hoje célebres: Gonzaga, Alvarenga Peixoto e Cláudio Manuel da Costa são glórias que jamais se apagarão. Havia regozijos e festas de toda espécie, muito luxo, comércio ativo e cruzados para gastar. E tudo isso por quê? Porque o ouro das montanhas vizinhas brotava à flor da terra, a tal ponto que os pretos cativos, com as migalhas trazidas das lavras de seus senhores, edificaram mais de um templo magnífico que até hoje aí estão, e as pretas, quando iam às festas dos santos de sua devoção,
polvilhavam a carapinha com areia de ouro. Mas, em contraposição a tudo isso, o povo gemia debaixo da mais vil, da mais infamante escravidão. Em suma, o bem-estar material era grande, mas a degradação moral profunda. Ali diante, sobre aquele morro, erguia-se o vulto ameaçador da forca, que nunca se desarmava, e nela, a um simples aceno da tirania, apenas com um simulacro de processo, se imolava tanto um criminoso como um inocente. Pouco mais longe, no meio daquela praça pública, fronteiro à igreja, como um sarcasmo vivo, até há bem pouco tempo se erguia o pelourinho, ainda mais infamante, em que o súdito era azorragado publicamente como o mais vil criminoso. Os capitães mores, por sua parte, também castigavam arbitrariamente com açoite, com um tronco e até com a palmatória as mais leves faltas de seus governados. O ouro extraído das minas pelo braço do povo era, na sua maior parte, destinado a alimentar o luxo e a cobiça dos opressores. Minas, como o Brasil inteiro, não passava de uma vasta fazenda explorada em proveito da metrópole. A gente era uma turma de escravos a trabalhar debaixo do azarrogue de seus feitores, os governadores, os capitães mores, os guardas mores, etc. E a fazenda prosperava, mas os nativos começavam a rosnar, cansados de arroteá-la só para benefício de seus senhores. Nessa época de opulência, mas de degradação moral, via-se bem no centro da praça principal de Vila Rica uma cabeça humana dessecada, espetada na ponta de alto poste, vigiada dia e noite por uma sentinela. Depois do toque de silêncio, acendia-se ali um lampião de azeite, a fim de alumiar o lúgubre espetáculo, e isso já datava de há 2 ou 3 anos. Por que motivo esse cuidado de conservar ali tão bem guardado, tão bem vigiado, aquele miserando resto mortal de uma vítima há tanto tempo sacrificada? Para que se revezavam sentinelas e ao anoitecer se acendia o lampião? Temiam acaso que aquele crânio oco e ressequido, onde há tanto se extinguiram a vida e o pensamento, de novo se reanimasse e, reunindo-se ao tronco esquartejado e espaço por outras vilas, lançasse de novo o grito de revolta do povo oprimido? Pobre Tiradentes! Numa noite tenebrosa em que o vento zunia pelos beirais da antiga e opulenta Vila Rica e fazia oscilar sobre o poste a caveira do mártir da liberdade, agitando-lhe os compridos cabelos castanhos aderentes ao crânio, parecia que aquela cabeça ainda ameaçava os tiranos e lhes predizia o próximo fim. O lampião, balançando e rangendo ao vento, alumiava a ossada e desenhava ao vivo as cavidades escuras dos olhos e a dentadura amarelada. A sentinela, considerando que estava de guarda a uma caveira ressequida, que a ninguém já poderia fazer mal, e que longe de excitar a cobiça só poderia inspirar horror, sentou-se no chão, recostou-se a uma pedra e, com a arma apertada entre os joelhos, deixou-se levar pelo sono. Mas eis que um vulto embuçado saiu da noite e aproximou-se do poste. Manejando comprida vara, fez saltar lá de cima a caveira, apanhou-a no chão e com ela desapareceu no nevoeiro. Tudo isso foi levado a efeito com tal presteza que, quando o guarda despertou pelo som da caveira caindo no chão e deu fé do ocorrido, já era tarde. Viu apenas uma sombra fugir na noite esbranquiçada. Dali a pouco o relógio da torre batia meia-noite. Interrogado, o guarda contou que um fantasma de fogo, esvoaçando nos ares, roubara o crânio e desaparecera nas nuvens. As sentinelas da cadeia confirmaram o fato e o militar não sofreu castigo.
Na extremidade ocidental de Vila Rica havia comprida rua que se estendia isolada pela encosta acima, como a cauda de um lagarto. Chamava-se Rua das Cabeças. Tinha esse nome porque era ali que se fincavam as estacas pelas esquinas dos becos, a fim de expor as cabeças dos enforcados, para servir de exemplo e excremento aos povos, rosnavam os tiranos. No alto dessa rua existia ainda, no século passado, um velho de vida misteriosa que não se dava com ninguém e a quem o povo olhava com respeito e curiosidade. Morando sozinho em uma casa em ruínas, comunicando-se raras vezes com seus semelhantes, mais parecia anacoreta ou homem possuído de singular mania. No entanto, os bisbilhoteiros, que nunca faltam nas cidades, mexericando um dia pelas frestas das portas e janelas, devassaram o segredo da sua vida íntima. Viram-no abrir com religioso respeito a portinhola de um nicho embutido na parede, tirar dele um crânio branco e mirrado, depô-lo silenciosamente sobre a mesa e, ajoelhando-se depois, ficar por longo tempo em atitude de profunda veneração ou num êxtase de prece. Tal descoberta, porém, não veio dissipar o mistério que pairava sobre a vida do velho maníaco. Ao contrário, veio rodeá-lo ainda de sinistro prestígio, concorrendo para excitar a curiosidade dos vizinhos. Seria a relíquia de algum ente amado? Seria ele algum cenobita que, à maneira de São Jerônimo, conservava sempre diante de si uma caveira para lembrar incessantemente a seu espírito o nada de nossa existência? Acabaram por julgá-lo feiticeiro e, como tal, sentiram por ele medo e respeito. Mas um dia o velho morreu, sendo enterrado no adro da capela do Senhor Bom Jesus, cita na mesma rua. Sua casa, que já não passava de uma tapera, ficou abandonada, tornando-se local de pavores para os transuentes retardatários. Anos depois, Vila Rica veio a saber que fora o velho quem roubara a cabeça de Tiradentes e que aquela caveira, guardada como um religioso conserva um santo no seu sacrário, era a do mártir do primeiro movimento de nossa emancipação. Isso foi contado mais tarde por alguém que, amigo e confidente do velho, nesses fatos não vira por ignorância nada de extraordinário. Que fim teria levado o crânio histórico que tão generosos pensamentos abrigara durante a sua vida na terra? Desejava o seu possuidor que a caveira fosse enterrada com ele, e teria realizado essa última vontade, ou ficaria a relíquia, digna de ser encerrada numa urna de ouro, perdida sob o entulho das paredes da casa da Rua das Cabeças? Ninguém sabe, e os fatos aqui narrados, posto que pouco conhecidos, são tradicionais. Esta história não é invenção de quem a escreveu. O Tesouro do Padre Brazão, de Soter Couto. Padre, suplico o perdão de Deus. Pois não, filho. Quando vislumbramos as portas da eternidade, devemos despir do mundo as vestes salpicadas de misérias, trocando-as pela túnica imaculada que nos confere a confissão feita ao ministro do Senhor, seu legítimo representante na terra. Conta tuas culpas, que te absolverei, em nome dele, todo misericórdia e amor. Roubei, padre, disse o escravo. Roubei para voltar a ser livre, como dantes, e com o dinheiro parti estas algemas que me acorrentaram na África, separando-me para sempre dos meus. Minha vida era calma e serena, como as tranquilas águas do lago que espalhavam sorrisos de criaturinhas que me deu a mulher que amava. Caçado como fera, arrancado violentamente de junto deles, vi-me atirado ao porão infecto de um navio negreiro, de onde só saí quando o traficante recebeu das mãos do mercador desumano um punhado de moedas,
preço da minha desventura. Venderam-me como se fosse um animal. Praguejei, amaldiçoei céus e homens. Que mal fiz para tão dura provação? Vivia para os meus, amando-os como os brancos amam os seus. O amor não é privilégio de raças, e a cor da epiderme não mineraliza os seres. A pele não modifica corações. Todos pulsam com o mesmo sentimento e morrem da mesma dor. A saudade que a ausência mais avivava foi se transformando em desespero, e os traços queridos os foi substituindo por sucros profundos de ódio aos algozes da minha gente infeliz. Chamei o padre para, neste ato final de minha vida, tirar-me um grilhão da consciência. Quero levar para a sepultura apenas a recordação dos meus, que ninguém me pode tirar. Apoderei-me do ouro e diamantes, mercadorias que escravizam os homens, não para me proporcionarem fausto e ostentação, mas dá-los em troca de minha liberdade também roubada. Com o roubo pagaria outro, e só com ele conquistaria de novo o direito de ser livre. Onde buscar o preço da liberdade pelo trabalho, se de sol a sol meus senhores bebiam meu suor? A ocasião pôs nas minhas mãos a pedra fascinante e o metal reluzente que serviriam para aumentar minha desgraça. A princípio repugnava-me roubar. Relutei estender minhas mãos calejadas sobre as primeiras pedras. Pareceu-me ouvir uma voz ciciando-me aos ouvidos. Cada pedra colhida é um elo que partes na corrente que te separa dos teus. No brilho delas comecei a ver os raios da liberdade e a imagem de meus filhos. Não hesitei mais. Furtei os diamantes e acumulei a fortuna que ora lhe devolvo. Foi assim, padre, o intendente Felisberto Caldeira Brant, a quem fui mandado servir como criado, homem fácil e bom, com a fortuna de diamantes que lhe carregava às mãos de seus diversos serviços de mineração, deixando sobre as mesas grandes partidas e quase sempre abertas as arcas em que os guardava. Apanhando hoje um aqui, amanhã outro ali, acumulei a importância para meu resgate. Pouco me valeu, porque Deus vai me libertar deste mundo, e para Felisberto foi a condenação. Quis denunciar-me quando o vi preso, acusado de desfalque, mas pensei, ele é branco, será libertado um dia. Eu, pobre escravo, receberei em troca o chicote que me dilacerá as carnes até a morte. Doeu-me ver as injustiças que lhe fizeram, e me pesa a consciência não ter confessado ser eu o ladrão. Uma forte dispneia obrigou o escravo a uma pequena pausa. O sacerdote, cabisbaixo, meditando, recordou-se de que por um modo misterioso e que jamais teve explicação, foi roubado o cofre da intendência, onde se guardava o produto das lavras do contrato e onde jazia em depósito grande quantidade de diamantes e ouro pertencentes a Felisberto. Jamais se pôde conseguir saber quais foram os autores da ousada empresa, por mais extensa e minuciosas que fossem as investigações e pesquisa, então feitas por ordem do intendente. Nada colheu a devassa que pudesse esclarecer o obscuro caso. Sobre esse impenetrável mistério não deixou de haver língua malévola que, por um lado, chegasse a atribuir o acontecimento estranho à malversação do contrador para se furtar ao pagamento de suas derradeiras prestações à Real Fazenda e, por outro lado, a maquinações infernais do contratador no intuito de enfraquecer Felisberto, diminuir-lhe o prestígio e acarretar-lhe a desejada ruína. Ardendo em febre e arquejante, o preto velho continuou. A diferença encontrada no cofre era o preço de minha liberdade e a grilheta para Felisberto. Investigaram, interrogaram-nos. O interesse, porém, era fazê-lo culpado, arrancá-lo dos seus e levá-lo para a metrópole. Preferiram que o crime fosse dele e deixaram-no em paz. Não sei qual seu fim. A família chora sua ausência, como os meus choraram, e sofre miséria que os meus sofreram. Minha hora chegou. Morro escravo dos homens e da saudade. A fortuna, padre Brazão, está na Amontólia.
sepultada na distância média que separa os pés das duas primeiras jabuticabeiras, plantada para o nascentes. É sua, devolva a quem de direito. E silenciou o escravo. Dando-lhe o perdão, retirou-se o sacerdote com o plano concebido de rebuscar o tesouro e entregá-lo a Felisberto, logo que voltasse do reino. Voltando ao quarto, os assistentes, mal o padre se retirara, ouviram frases desconexas pronunciadas pelo escravo, no delírio do tifo que o consumia. Puxando as cobertas como quem cava a terra com as mãos, exclamava: aqui 2 botelhas de ouro e 3 chifres de diamantes. Entreguei tudo a Padre Brazão. Não sou criminoso, não os levo. E a voz foi se apagando lentamente, numa afirmativa de renúncia de vida. Alguns dias depois, numa noite chuvosa e fria, embuçado numa grande capa, foi o Padre Brazão em busca do tesouro. Retirou e levou com a luz de uma lanterna para seu sítio, a algumas centenas de metros dali, no morro que descamba para o córrego de Piruruca. A falta de cofres e a perseguição dos intendentes exigia de todos os habitantes esconderijos difíceis para seus haveres, e parece tê-lo escolhido junto de uma das muitas jabuticabeiras existentes na chácara. Morrendo o padre, repentinamente de uma trombose cerebral, encontraram rebuscando seus papéis esta pequena nota: sepultei ao pé de uma delas o que não me pertence, 2 garrafas de ouro e 3 chifres de diamantes. Este é o roteiro da tradição. Perdura ainda na voz do povo diamantinense a lenda que ficou da conjunção do delírio do escravo e da linha escrita pelo sacerdote. Muitos ali já deixaram juízo e outros, tempo e energia, à cata do tesouro do padre Brazão. Um dos que tentaram, já talvez no limiar da loucura, afirmava que, numa hora crepuscular, quando só naquele ermo, ouvia uma voz que o encaminhava para o sítio onde já soterrada a fortuna. A curiosidade fê-lo voltar à procura de quem lhe dava ordem e só percebeu um desmoronar de ossos, levantando uma nuvem branca de pó que o asfixiou e atordoou. Foi internado dias depois no manicômio de Barbacena, lá morrendo entre as grades. Muitos já vieram de longínquas paragens, trazidos pela cobiça, e ali sepultaram dinheiro, cavando sem cessar, mas o tesouro continua dormindo no seu esconderijo. O ladrão. Conto popular. Havia noutros tempos, em uma grande cidade, um homem velho chamado Jofé. Para matar a fome de seus filhos, Jofé exercia o vil ofício de roubar, porque já era velho e não tinha mais forças para o trabalho. Um dia Jofé escolheu dentre as casas da cidade uma de um rico negociante para roubar. Quando foi alta noite, ele chamou um seu filho, já moço, para ajudá-lo a trazer os objetos do roubo, porque nessa noite deveriam ser muitos. O filho, para não desobedecer o pai, acompanhou. Chegados à casa onde iam praticar o roubo, Jofé, não sei por que modo, entrou no negócio enquanto seu filho esperava-o na porta. Qual não foi o susto de Jofé quando ele viu que no negócio estava um homem. Jofé perguntava ao homem: quem é? Mas o homem, que não era senão um manequim feito de um preparado para segurar os ladrões, nada respondia. Irado, Jofé dá-lhe com a mão e fica grudado. Por mais que ele fizesse, não pôde desgrudar-se. Ao contrário, quanto mais se esforçava, mais preso ficava. Jofé, vendo que nada conseguia, chamou seu filho e disse-lhe: estou preso aqui por um homem, e como não quero amanhecer preso, você me corte a cabeça e leve-a para casa. O filho, que a princípio não quis fazer o que ordenava o pai,
Depois de muitas instâncias, cortou-lhe a cabeça e levou-a para casa. No dia seguinte de manhã, o empregado do negociante vai abrir o negócio e encontra o corpo de Jofé preso, mas sem a cabeça. Logo chama a polícia e entrega-lhe o corpo. Por mais que fizesse, não puderam descobrir de quem era o corpo. De Jofé nem suspeitaram, porque ele era tido como um homem de bem. Por lembrança de um homem, puseram um corpo sem cabeça em um carro, e, acompanhando os soldados, o carro percorreu todas as ruas da cidade, e na casa onde vissem, ao passar o corpo, gente chorando, ali devia ser a família do ladrão. Ao passarem pela casa de Jofé, uma filha deste chorava. Então o carro parou, mas com uma desculpa do filho de Jofé, o carro seguiu. Foi em vão este recurso para descobrir quem era o ladrão. Vendo que nada conseguia, a polícia depositou o corpo em uma praça pública e um batalhão de soldados o guardava. Já era de noite. O filho de Jofé teve uma ideia para enterrar o corpo do pai, e essa ideia foi posta em execução nessa mesma noite. Comprou 2 cabritos, 2 galos, 2 carneiros, 2 perus, 2 gansos, 1 cavalo e 1 burro. Depois de ter feito um carro, colocou o cavalo e o burro para que puxassem, e amarrou atrás do carro os cabritos, os carneiros, os galos, os perus e os gansos. Em cada chifre dos carneiros e cabritos ele pôs uma lanterna, e o mesmo fez na cabeça do cavalo e do burro. Nas cabeças dos perus, dos galos e gansos ele colocou uma vela, e o mesmo fez nos fueiros do carro. Depois de tudo isso feito, ele vestiu-se de fantasma, acendeu as lanternas e velas e partiu em direção à praça que estava o corpo do pai. No caminho, ele, com uma vara, batia no cavalo e no burro que rinchavam. Ao ver aquele barulho, os cabritos e os carneiros berravam. Os galos, gansos e perus cantavam de forma que faziam um barulho enorme. Os soldados, ao verem aquilo, amedrontados, fugiram. Então o filho do ladrão colocou o corpo do pai no carro e foi ao cemitério e enterrou-o juntamente com a cabeça que ele levara. Por mais que fizeram, até hoje nada puderam saber, nem quem foi o ladrão e nem quem foi o fantasma que consumiu o corpo sem cabeça. O Segredo, de Lincoln de Souza. No pequeno sobrado em que funcionou há tempos em São João del Rei, um departamento do Ministério da Agricultura, situado atrás da igreja de São Gonçalo Garcia, residia outrora um opulento capitalista de nome Rogério, casado com uma senhora cuja perversidade era o terror da mísera escravaria às suas ordens. Entre os escravos havia uma jovem mulata chamada Julieta, cuja beleza e juventude alvoroçaram, logo que chegou, os sentidos do senhor, homem forte, másculo e ainda relativamente moço. A maneira branda porque, desde o primeiro dia, começou a tratar a nova escrava, despertou incontinente os ciúmes da esposa, Dona Jacinta, que exigiu o mais depressa possível a venda da rapariga, com o que não concordou Rogério, visto as razões secretas que tinha para conservá-la em seu poder. Suspeitando do esposo, pôs-se Dona Jacinta a espioná-lo habilmente, e foi sem grande dificuldade que ficou sabendo que Julieta era algo mais do que simples escrava. Não deu a menor demonstração do que acabava de verificar. Tornou-se até mais carinhosa com o marido, a quem, dali por diante, deixou de falar na venda de Julieta. Um mês depois, Rogério fazia anos. A mulher quis ela própria fazer o jantar. Aliás, não foi um jantar apenas melhorado que Dona Jacinta apresentou no dia, mas um verdadeiro banquete.
Era grande a variedade de pratos que enchiam a mesa, mas entre todos, aquele de que mais gostou Rogério foi um picadinho de coração, muito de seu agrado e de que só ele comeu e repetiu mais de uma vez, deliciado. Fim do repasto, horas depois precisou de Julieta, chamou-a em voz alta, não teve resposta. Estaria no quintal? Gritou da varanda com mais força. A rapariga não respondia, mandou que a procurassem. Ninguém a encontrou. Desconfiado de que a mulher a tivesse vendido à sua revelia, interpelou-a ardilosamente. Será que a mandaste a alguma parte, Jacinta? A Julieta? Sim, a Julieta, exclamou Rogério, já de mau humor. Tudo fora feito em segredo. O assassínio, a abertura do peito, a retirada do coração, com a desgraçada ainda viva, fortemente amarrada e com a boca entupida de pano, para que se não ouvisse os seus gritos. Em seguida, o enterro ali mesmo, onde se consumara o hediondo crime. Os escravos sabiam que Julieta tinha ido, durante o dia com a senhora e o Bento, escravo mau que aplicava os castigos, para uma capoeira próxima da cisterna. Depois disso, nunca mais a viram. Curiosos perguntaram ao odiado companheiro e algoz o que tinham ido fazer os três no lugar de onde não mais voltara a bonita mulatinha. Ali há um segredo, não posso dizer, pagaria com a vida. E o local da tragédia ficou sendo para os escravos o segredo, denominação esta que, mais tarde, se estendeu aos arredores e até hoje se conserva. São Jorge de Vila Rica, de Angélica de Resende. Quem visita o majestoso Museu dos Inconfidentes em Ouro Preto surpreende-se com a beleza máscula das linhas e grandiosidade da composição de uma preciosa imagem articulada de São Jorge, que se depara ao penetrar no salão consagrado ao genial imaginário Antônio Francisco Lisboa. Essa magnífica peça, esculpida em madeira e atribuída ao escopro do Aleijadinho, constitui sem dúvida obra-prima de expressão, de planejamento e de subjetivismo. A famosa imagem, em um só bloco, retrata o glorioso mártir da Igreja, com indumentária romana característica do exército de Diocleciano, de lança em riste, empunhando um escudo com a cruz de Cristo, no qual se acha escrito em relevo a legenda Dei gloria ad honorem. Era essa imagem que, desde remotos tempos coloniais, costumava sair montada a cavalo, a fim de que o santo passasse em revista os soldados de El Rei durante a festiva formatura militar que se realizava anualmente na procissão de Corpus Christi. Pouca gente, no entanto, conhece a curiosa história do São Jorge de Vila Rica e o motivo por que perdeu ele as honras do altar. Diz a crônica que no ano de 1798, desejando o capitão-general Bernardo José de Lorena, conde de Sarzedas, então governador de Minas Gerais, oferecer à matriz do Pilar de Ouro Preto uma imagem de São Jorge de tamanho natural para as procissões de Corpus Christi, mandou chamar o Aleijadinho a palácio a fim de ajustar a obra. Depois de galgar a escadaria do vetusto edifício, carregado nos ombros de seus dois inseparáveis escravos, foi o genial Toreuta recebido pelo coronel José Romão, ajudante de ordens do governador, que, horrorizado pelo aspecto do mestiço, não se conteve e exclamou: "Feio homem!" Ouvindo a frase escarninha de José Romão, respondeu-lhe encolerizado o estatuário: "Foi para isso que Sua Excelência ordenou-me que aqui viesse?" Ouvindo onde se encontrava aquela discussão, procurou Dom Bernardo José de Lorena acalmar o artista,
explicando-lhe em seguida a razão por que o havia chamado. Tratava-se da encomenda de uma imagem de São Jorge para as procissões. A que existia na matriz do pilar era demasiado pequena e mal talhada. Desejava outra de maior vulto, como por exemplo, e concluiu maliciosamente, semelhante ao José Romão. Desabrochou então, no semblante do infeliz escultor, a ironia fugaz de um sorriso. Olhou displicentemente a alta e magra figura do ajudante de ordens e sentenciou: Forte Arganaz! Forte Arganaz! Quando o artista terminou a confecção da obra, não houve quem nela deixasse de reconhecer um retrato do coronel José Romão. Ele próprio não teve dúvidas a respeito, a tal ponto que sempre se opôs a que São Jorge saísse em público, naturalmente prevendo os comentários jocosos da população. A procissão de Corpus Christi, preciosa relíquia das nossas tradições de religiosidade, sempre se revestiu em Vila Rica de grande pompa e esplendor. Anunciada com rufos de tambores durante a noite que a precedia, o despontar da madrugada era festejado com um bimbalhar de todos os sinos e as marchas e numerosas bandas. Vila Rica amanhecia com aspecto festivo. Os balcões nobres eram ornamentados com preciosas coxas adamascadas e as vielas empavesadas de ramos floridos sobre o chão de areia branco do Itacolomi. Antes de iniciar-se a procissão, saía São Jorge montando o fogoso corcel, todo ajaezado de ouro e prata, seguido de escudeiros, ajudantes, estribeiros e muitas outras figuras, vestido todos a caráter, a fim de passar em revista as tropas formadas nas imediações da matriz do Pilar, estendida em linha pelas ruas de São José, da Ponta Seca e do Rosário. Na retaguarda do séquito, utilizando-se de animais de porte, enfeitados de laços de fitas multicores e de chairéis vistosos, marchava um piquete de cavalaria. Os milicianos prestavam então continência ao santo, apresentando-lhes armas, tudo na forma do estilo. O cortejo regressava depois pelo mesmo caminho, lentamente, de maneira a atingir a porta da matriz no instante da elevação da hóstia, no Te Deum que ali se realizava. Nessa ocasião, os soldados e as irmandades entoavam em coro o cântico de louvor, Tanto Ergo. Terminada a solenidade, que era anunciada por descargas de morteiros e estralejar de fogos de artifícios, movimentava-se a profissão, levando à frente a imagem de São Jorge. Todas as irmandades acompanhavam em alas, com as roupas esvoaçando, as tochas fumegando. Tiravam ladainhas e terços no longo percurso dos andores, que ligava os bairros de Ouro Preto e Antônio Dias. É tradição em Ouro Preto que, em determinado ano, quando São Jorge descia a cavalo pela íngreme ladeira do Ouvidor, aconteceu rebentar o correame que prendia o selim e deu-se então o imprevisto. A imagem tombou para a frente, matando por fatalidade com a lança o escravo João, de nacionalidade Angola, que conduzia a montada do santo. Foi acusado por crime de homicídio e recolhido a um dos cubículos da cadeia local, onde permaneceu encarcerado. Mas o fato chegou ao conhecimento da Sereníssima Mesa da Consciência e Ordens em Portugal, que protestou veementemente contra as violências e bárbaras medidas praticadas pela ignorância do povo, em prender o glorioso São Jorge, pelo acidente que a ele não cabia culpa, e sim a seu arreeiro e condutor. O fato é que desde essa ocasião, a imagem de São Jorge ficou desprestigiada, perdendo as regalias do altar. Hoje, São Jorge é apenas uma das muitas peças do Museu da Inconfidência, instalado por mera coincidência na velha cadeia de Ouro Preto. Quis o destino, ou a alma do escravo João, que o santo permanecesse anos a fio
entre as grades da masmorra. Para ler esse livro, acesse www.poeteiro.com